Vamos atualizar o nosso ouvinte e telespectador. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Moraes justificou que descumpriu as medidas cautelares impostas a ele por ter veiculado conteúdo das redes sociais dos filhos. Na decisão, Moraes afirma que Bolsonaro utilizou redes sociais de aliados, incluindo seus 3 filhos parlamentares, para divulgar mensagens com, abre aspas, claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro, fecha aspas. Aspas, não há dúvidas que houve o descumprimento da medida cautelar imposta a Jair Messias Bolsonaro, fecha aspas, escreveu Moraes. Para o ministro, a atuação do ex-presidente, mesmo sem o uso direto de seus perfis, burlou de forma deliberada a restrição imposta anteriormente. Com isso, Moraes determinou que Bolsonaro cumpra prisão domiciliar em seu endereço residencial. A decisão inclui o uso de tornozeleira eletrônica, que ele já está com essa tornozeleira, proibição de visitas, salvo por familiares próximos e advogados, recolhimento de todos os celulares disponíveis no local. O despacho ressalta que as condutas de Bolsonaro demonstram, abre aspas, a necessidade e adequação de medidas mais gravosas de modo a evitar a contínua reiteração delitiva do réu, fecha aspas. Segundo Moraes, as medidas cautelares em vigor foram desrespeitadas, abre aspas, mesmo com a imposição anterior de restrições menos severas, fecha aspas, como a proibição de uso de redes sociais e de contato com outros investigados. Além disso, o ministro destaca que o ex-presidente produziu material destinado à publicação por terceiros, driblando a censura direta aos seus canais e mantendo, abre aspas, influência ativa, fecha aspas, no debate político digital. A decisão foi proferida no âmbito da investigação que apura a articulação de uma tentativa de golpe após o resultado das eleições de 2022. Bolsonaro já é réu nesse inquérito e também em outras ações penais que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Mais novidades ao longo do programa, a gente vai atualizando vocês. Enio, nesse mesmo dia que o Moraes mudou a pauta do programa, né? Total. Mas nesse mesmo dia que o Moraes decreta a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, ele também colocou uma tornozeleira no senador da República. Marcos Duval, mas ele foi mais além, porque ele já tinha bloqueado o Pix, já tinha bloqueado as contas do Marcos Duval, mas ele foi mais além, ele mandou uma ordem para o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, para bloquear o salário, verba alimentícia de um senador da República. Outra coisa que o mesmo Moraes fez esse final de semana foi ter bloqueado todas as contas e todos os PIX do marido da Carla Zambelli. O marido da Carla Zambelli está com quem? Com a Carla Zambelli em outro país. E aí o Bolsonaro, o Moraes pega e manda bloquear as contas do marido da Carla Zambelli. Então são decisões que o Moraes está metido numa polêmica mundial. Em 2020, Moraes deu uma entrevista dizendo o seguinte: perguntaram a ele, como professor de direito constitucional, ministro, né, na época ele já era ministro, qual o exemplo de democracia que ele tinha. E ele diz que o país que mais se aproxima de uma democracia como um todo, pelas suas instituições, é os Estados Unidos. A gente está em 2025. Em 2020, o Alexandre de Moraes falou isso. E os Estados Unidos dão efeito de um Zé Doidinho que está lá na Casa Branca. As medidas que o Trump está tomando, elas são referendadas ali por uma série de coisas. Eu digo sempre, quando a gente está no meio de um problema, a gente não consegue medir e falar e ter uma visão do real tamanho do problema. A gente precisa estar fora do problema, né? A gente não consegue resolver o problema de todo mundo, a gente é tão fácil e a gente não tem noção do que está de fato acontecendo com o Brasil. Então a gente vai falar muito desses desdobramentos, do comportamento do Moraes, do comportamento do Bolsonaro, que também, Enio, se havia uma cautelar contra ele, essa cautelar tem que ser respeitada. A grande coisa aí é que a justiça tem que ser respeitada, mas a justiça tem que se dar o respeito. Nilácio Assunção.
aqui de saída eu vou tentar fazer aqui uma análise com relação ao que está ligado, né? Não tem como ignorar. Na semana passada, no mesmo dia, o governo dos Estados Unidos tomam 2 decisões. A primeira foi a sanção da Lei Magnitsky contra o ministro Moraes, que no dia seguinte, isso é muito simbólico, aparece num jogo do Corinthians, dá o dedo, depois há uma sessão no Supremo na volta dos trabalhos. Ele reafirma, ele e o Barroso e o Gilmar, os 3 falaram, afirmando que não iriam recuar com relação ao julgamento que envolve o ex-presidente Bolsonaro. Lembrando que a sanção que os Estados Unidos impõem ao país com relação a tarifas tem diretamente ali na motivação escrita o julgamento do ex-presidente Bolsonaro. O ministro Moraes então sinaliza a disposição em não recuar, em não ceder e dobrar a aposta. É o ponto 1. O ponto 2, a gente já discutia aqui a possibilidade de prisão domiciliar para o Bolsonaro, desde que após a condenação. A decretação de uma prisão domiciliar em sede preventiva, não por estar condenado, já me leva também a considerar a hipótese de que, uma vez condenado e tendo que cumprir pena, é provável que Moraes mande o ex-presidente para uma unidade prisional. Porque se você analisar o que vem acontecendo, ele vem escalando as medidas restritivas contra o ex-presidente. O próximo estágio, então, seria uma unidade prisional. Prisão domiciliar é uma coisa, como outros cumprem, a exemplo do Collor, mas estar em uma unidade prisional é outra. Ponto 3, vamos tentar trazer ainda aqui ao longo do programa a repercussão de membros de governo e membros da oposição, porque certamente trata-se de uma liderança expressiva. O Bolsonaro é uma liderança expressiva. Essa prisão vai ter um impacto imediato no mundo político. Está tendo já. Estênio Dantas. A prisão do presidente Bolsonaro,